Bom dia, meu nome é Salete Adriane Kramer. O meu trabalho é sobre função exponencial e eu vou trabalhar com a resolução de um problema matemático e ainda fazer algumas considerações sobre esse tipo de função. A questão é: considere um processo de divisão celular em que cada célula se subdivide em outras duas a cada hora. A. Partindo-se de uma única célula, iniciou-se uma experiência científica. Faça um quadro para representar a quantidade de células presente nessa cultura após 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas do início da experiência. B. Qual o tempo mínimo de horas completas necessárias para que haja mais de 1.000 células na cultura? E C. Qual é a lei que relaciona o número de células encontrado na cultura após T horas do início da experiência? Na resolução da letra A, a gente tem que fazer um quadro para comparar as horas e o número de células. Sabemos que no início da cultura, na hora 0, se tem uma célula. Na primeira hora, ela vai se dividir e vai formar 2. Na segunda hora, já vão ser 4 células, porque as 2 células anteriores se subdividiram. E assim vai ocorrer sucessivamente. Às 3 horas vão ser 8 células, às 4 horas já vão ser 16, às 5 horas 32, às 6 horas 64 células. Na letra B, ele pede em que hora, qual que é o tempo mínimo que é preciso para que haja 1.000 células nessa cultura. Aí a gente continua essa tabela. Às 7 horas vão ser 128 células. Às 8 horas já vão ser 256. Após 9 horas são 512 e às 10 horas são 1.024. Então, para que haja mais de 1.000 células nessa cultura, vão precisar 10 horas. E qual que é a lei de formação? Como que a gente pode expressar esse problema em uma função? Essa função vai ser n de t, que é o número de células em um certo período de tempo, vai ser igual a 2 elevado na t. A gente sempre vai ter inicialmente 2 células, então depois isso vai ser a nossa base. E aí a gente sempre vai elevar esse 2 no tempo que pede. Então, se a gente pensar assim, 2 elevado na 2 são 4, 2 elevado na 3 são 8, 2 elevado na 4 são 16. E assim, se a gente pensar nisso graficamente, vai ser uma função crescente, porque o tempo vai passando e o número de células dessa cultura vai aumentando. Algumas coisas importantes que a gente deve saber sobre a função exponencial é a lei de formação, que é f de x igual a a elevado na x. Esse f de x seria o nosso y, que é a nossa variável dependente. O x é a nossa variável independente e o a é a nossa base. Lembrando que para ser uma função exponencial, o x necessariamente tem que ser o nosso expoente. E também, para seguir a regra e ser uma função exponencial, o a ele deve ser maior que 0 e diferente de 1, senão não vai ser uma função exponencial. Ainda podemos falar sobre os gráficos. O gráfico crescente vai ser sempre o gráfico que vai ter o a base, maior que 1. E o gráfico vai ser decrescente quando o a for menor que 1, mas maior.